Shabbat Shalom. O tema da mensagem para esse Shabbat, Yom Teruah, Shabbat de Rosh Chodesh também, é posição inegociável. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite mais uma vez a passar corretamente a mensagem que o Senhor nos presenteou para esse Shabbat, esse Shacharit, que cada um dos meus irmãos entendam corretamente, recebam no seu coração essa ministração tão importante. Em nome de Yeshua, nos ajude. Nós dependemos do Senhor, fica conosco. Já se faz tarde, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, posição inegociável. Yom Teruah, uma data de ajuntamento solene, ordenada por Hashem para o povo de Israel, na terra de Israel e também na diáspora, como temos registrado em Bamidbar, Números capítulo 29, versículo 1 a 6, que lemos hoje. Atualmente, as notícias têm sido transmitidas de um lugar para o outro em alta velocidade. Dessa forma, nós conseguimos saber o que ocorre em outros lugares do mundo quase que imediatamente ao acontecimento. Assim também soubemos que neste ano, pela primeira vez, na terra de Israel, haverão forças policiais na frente das sinagogas, fazendo uma segurança de forma especial. Situações nunca vistas antes. E assim se dará no período de todas as celebrações deste mês 7 do calendário de Israel. Isso é um sinal evidente que algo está mudando. E rápido. Importante saber que os eventos que correm em Israel deveriam ser recebidos como um sinal de alerta pelas pessoas em toda a terra. Sejamos prudentes e estejamos atentos a esses alertas de forma física e espiritual, em vigilância redobrada por todos os lugares que nós caminharmos nessa terra. Sobre todas as coisas, sempre cobertos de oração e cobrindo constantemente as pessoas amadas ao nosso redor. Porém, a Ruach HaKodesh nos adverte, nos chama a atenção para não sermos enganados com instruções que não são convergentes, com instruções que são convergentes com a Torá. Estão alinhadas a princípio, estariam alinhadas com a Torá, mas com um propósito diferente da Torá. Com um propósito diferente do estabelecido pelo Senhor. Porque as coisas que são divergentes da Torá, nós já sabemos que estão erradas. Mas as coisas convergentes é que podem nos enganar de forma sutil. Existe a possibilidade de você estar nesse ajuntamento de Yom Teruah por causa de Hashem. Mas você pode estar aqui hoje também porque alguém convidou você a participar, ou talvez por curiosidade, ou talvez você esteja aqui para evitar
algum tipo de cobrança ou questionamento pela sua ausência? Enfim, o seu coração pode sim estar em outro lugar. Se este for o seu caso, esta é a oportunidade de redirecionar o seu coração para o lugar correto, para amar e confiar em Hashem. O Mashir Yeshua está vivo e está presente aqui conosco, porque ele disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos, em nome dele, ele estaria presente. E ele nunca mentiu. Estar com Yeshua deveria ser o nosso principal motivo para estarmos reunidos aqui nesse dia. Então, se o seu coração se desviou por algum motivo para algum outro lugar, retorne. Yeshua chama você de volta nesse momento. Yeshua está aqui conosco. Baruch Hashem. O motivo correto diante de Hashem para estarmos nessa celebração é pelo ato de obediência à instrução dele. Hoje é um dia de ajuntamento solene estabelecido por Hashem para ouvirmos o toque do shofar. Uma demonstração de temor e amor pelo nome sagrado de Hashem através de Yeshua. E nós não podemos negociar isso com ninguém. Não trocaremos a nossa obediência às instruções de Hashem por outras coisas que têm sido oferecido nessa terra. E isto para o nosso próprio bem. Mesmo quando estamos sozinhos, podemos passar por situações complexas e nos revestirmos de uma aparência. A Ruach HaKodesh tem ministrado a nossa vida nesse lugar para nos fazermos destas vestes de aparência. Vou dar a vocês alguns exemplos. Pode ser que você ore sozinho, louve o Senhor sozinho, estude as Escrituras sozinho. Isso é bom. Melhor seria você fazer isso por amor a Hashem, por amor ao que você faz de verdade. Entretanto, uma pessoa que prepara uma mensagem das Escrituras para ministrar, ela precisa estudar as Escrituras. E isto não significa necessariamente que ela goste do que ela está fazendo. Mas o fato é que ela vai precisar estudá-la. Do contrário, ela não terá como apresentar a mensagem. Então, a intenção principal será para com as outras pessoas que receberão sua mensagem. Ele realmente não fará isto por Hashem. Alguém que eleva uma congregação precisa se dedicar a ensaiar, cantar, tocar uma canção várias vezes. Mas isso não quer dizer que esta pessoa se empenhe da mesma forma quando ela está sozinha. Podemos admirar uma mensagem, um canto, uma boa melodia, mas precisa ser com o propósito correto. Nisso temos investido as nossas vidas nesse lugar. E que o poder e a presença de Hashem venha sobre todos
Esse é o desejo do meu coração. Este é o real sentido de tudo que fazemos aqui, e não podemos negociar isso com ninguém. Muitas ministrações nós só podemos trazer aqui de exortações, às vezes, para o nosso próprio bem, porque quem está acima de nós é Hashem, Yeshua. Do contrário, muitas mensagens aqui seriam proibidas. Eu sei o que eu estou dizendo. Essa questão da motivação do nosso coração é algo muito sério. E pode nos pontuar exatamente onde nós estamos na história da nossa vida. Podemos até emitir um som, mas será que estamos fazendo isso pelo poder da Ruach HaKodesh? Ou será que estamos fazendo isso pela nossa própria força, para atender alguma das nossas necessidades? Para você meditar. Esses tempos de celebrações exigem dedicação de muitas pessoas em diferentes áreas. E não podemos parar outras atividades. Precisamos seguir com os atendimentos, aconselhamentos, dar atenção às visitas. Precisamos nos dedicar com atenção aos alimentos físicos, espirituais, ser úteis na mão de Hashem, na edificação do reino dos céus nessa terra. Sermos verdadeiros representantes de Yeshua, orando por vidas, elevando vidas diante de Hashem, por meio de louvores. Cada detalhe do que fazemos tem o objetivo de aproximar as pessoas de Hashem através de Yeshua. Nós somos soldados do exército de Hashem e precisamos zelar pela segurança de todos, da mesma forma que soldados nesse momento estão plantados na frente das sinagogas na terra de Israel. Eu sei o quanto é complexo ter uma vida disciplinada, seguindo uma rígida agenda de horários, mas precisa ser dessa forma, irmãos. Uma ordem de Hashem para as nossas vidas. Mas sempre podemos melhorar alguma coisa para conseguirmos fazer mais dentro do espaço de tempo cada vez mais limitado que nós temos tido. E ainda descansar no Senhor, principalmente em confiança. Nós começamos o nosso dia, os nossos serviços individuais a Hashem, na nossa casa, todos os dias. E depois nos reunimos de segunda a sexta-feira aqui, às 9 da manhã, nesse lugar, nessa casa, para louvarmos o Senhor e aprender uns com os outros, apresentar a Hashem em oração as nossas necessidades do dia a dia, apresentar as necessidades de pessoas amadas e posteriormente intercedemos por todos, pelos nossos parentes e familiares. Hashem nos instruiu sobre a importância de fazermos isto aqui dessa forma, juntos. Um pavio sozinho pode enfraquecer a sua chama, mas vários pavios juntos fazem uma chama muito maior,
uma luz muito mais intensa. Um dos propósitos dessa unidade é cooperar uns para com os outros. Cooperarmos com as pessoas para sincronizarmos a nossa agenda e começarmos o dia em unidade, louvando ao Senhor. Acertamos corretamente as nossas prioridades. Se alguém não pode participar por algum motivo, não importa. Os outros estarão cobrindo e assim todos seguem se fortalecendo juntos. Nós temos visto muitos grandes milagres, resultado também dessa importante orientação que nós recebemos de Hashem. O nosso propósito em servir a Hashem precisa ser corrigido e estar correto no nosso coração. Devemos nos empenhar mais para conhecer e servir a Hashem por quem Ele é realmente, pelo que Ele representa na nossa vida e não pelo que Ele pode nos oferecer, atendendo à nossa necessidade, ao nosso bel prazer. Yeshua não é, portanto, não deve ser tratado como se fosse o nosso amuleto de sorte. As pessoas em toda a terra estão sendo completamente chacoalhadas em suas estruturas. Isso já está ocorrendo, irmãos. E receio que isto se intensificará ainda mais. Sinto o sofrimento sobre todos nós. Estamos sofrendo de alguma forma por algum motivo. Principalmente nesse tempo. Tempos de incerteza. Sofrendo com o que está ocorrendo com pessoas amadas ao nosso redor. Embora esses sofrimentos não procedam de Hashem, muitas pessoas se levantarão contra ele e o responsabilizarão de tudo, por tudo que está ocorrendo. Mas eu acredito também que muitas outras pessoas, principalmente as pessoas que por algum motivo conheceram o Senhor e se desviaram do caminho, se voltarão para a conversão. Farão techuvá verdadeira. Eu acredito que muitos virão ao pleno conhecimento da verdade nesse tempo. Pessoas que nunca conheceram o Senhor. O fato é que eu não posso fazer o meu serviço a Hashem para impressionar ninguém. Se de fato eu quiser cumprir meu chamado e minhas obrigações em amor verdadeiro nessa terra, preciso fazer isso com todo o meu coração. Eu sou um instrumento na mão de Hashem, através de Yeshua. E hoje, em especial, um shofar nesse mundo. Então, que Hashem sopre sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês, um novo e renovado fôlego de vida pelo poder da Ruach HaKodesh. E que a chama correta, procedente de Hashem, seja acesa nos nossos corações. Então estaremos prontos para seguir de pé, procurar e encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel,
porque o tempo está mudando rapidamente e se forma no horizonte uma grande tormenta. Para você meditar, e se você fosse uma ovelha perdida e alguém desistisse de te procurar, como você se sentiria? O Senhor nunca desistiu de você, então não tenha você o desejo de desistir da pessoa que está ao seu lado, ainda que ela não consiga perceber o seu valor nesse momento. Não importa. Faça para o Senhor, faça com alegria. O Senhor não desiste de você, não desiste dos outros. Esta posição também deveria ser inegociável na nossa vida. Precisamos conhecer Hashem, conhecer Yeshua. Precisamos servir o Senhor com o propósito correto. Exaltá-lo, submetermos a Ele com temor e confiança. Reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Reconhecendo também que a nossa natureza foi corrompida. E precisamos desenvolver amor por Hashem, por Yeshua. Desenvolver amor pelas pessoas ao nosso redor. Desenvolver amor pelas pessoas, até pelas que nos prejudicaram com intenção ou não, não importa. Desenvolver amor pelos nossos inimigos. Porque quando éramos amigo do mundo, nós éramos inimigo de Hashem. E ainda assim, Ele nos amou. Ele nos amou de tal forma, irmãos, que entregou seu único filho, a saber, Yeshua, para morrer no nosso lugar. E com ele recebemos o direito de ressuscitar dos mortos. Nessa condição, nosso coração será preenchido de alegria, ainda que estejamos temporariamente em meio ao caos. Yom Teruah, o dia de ouvirmos o som do shofar, o mandamento de Hashem, para um bom propósito na nossa vida. Isso é tremendo. Shaul HaShalom nos alertou sobre o que ocorrerá no último toque do shofar. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Percebam que eu lhes digo um segredo. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados. Será em um instante, em um piscar de olhos, no shofar final, porque o shofar soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados. Aleluia! Meus irmãos, hoje estamos aqui. Amanhã não sabemos. Que o Senhor nos guarde de toda sorte de males que existe nessa terra. E se este for o último toque do shofar que ouviremos nesse mundo, então que também sejamos transformados agora, para que no futuro sejamos glorificados diante do Senhor, em nome de Yeshua. Esse é o desejo do meu coração. Não vamos perder mais nenhuma oportunidade. Mas observem no texto lido que a adoração da estátua de Nabucodonosor também iniciava-se com o soar de um chifre de animal.
Embora não seja revelado qual era o animal, este som poderia ser confundido com o toque de um chofar, feito com um chifre de carneiro. Observe, Daniel capítulo 3, versículo 5. Ao ouvir o som do chifre, da flauta, da harpa, da cítara, do alaúde, da gaita, de fole e do restante dos instrumentos musicais, prostrem-se e adorem a estátua de ouro de Nabucodonosor, o rei, mandou fazer. Misturaram vários sons diferentes. Entre eles, soar de um chifre para um propósito contrário à Torá. Precisamos saber o que ouvir e para qual propósito. Pessoas que estão apenas esperando o som de um chifre poderão ser confundidas e se prostrarem diante do adversário das nossas almas. E se o sopro de Hashem, Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, não estiver sobre nós, poderemos acreditar que aquele som do chifre é o chamado do verdadeiro Mashiach da casa de Israel, do qual nós fazemos parte. Irmão, não é confortável gerenciar problema com ninguém. Nem tampouco foi fácil para os nossos irmãos enfrentarem problemas com o rei da Babilônia. Pode acreditar. É claro que sempre que depender de nós, devemos estar em shalom com todos. Mas existem coisas que nós não podemos aceitar, não podemos negociar. Isso não significa que precisamos nos levantar contra alguém ou contra algo, não. Não precisamos nos levantar contra ninguém. Mas não podemos nos curvar diante de alguém como se fosse o Salvador, com os sons misturados que existem nessa terra. Principalmente se o som for como o deste chifre estranho. E ainda ocorrer nessa época do ano, na terra de Israel. Cuidado para você não ser enganado. Cuidado com os seus desejos. Eles podem ser atendidos. Melhor os desejos de Hashem para a sua vida. Mesmo que a gente não goste de problema, eu também não gosto. Nós não poderemos reconhecer o som de um chifre misturado com outros instrumentos musicais como sendo algo autêntico, procedente de Hashem. O que vem pela frente, eu acredito muito em breve, não será anunciado com um som único, mas será anunciado um conjunto de sons com orquestras sinfônicas pelos governos e anunciados pelos membros influentes dessa sociedade. Como uma solução para os problemas desse mundo. Mas a Ruach HaKodesh nos adverte que sim, atenderá a um item do requisito e serão acrescidos diversos outros itens que o desqualificarão completamente. Mas no desespero do povo, alguém se levantará e se apresentará como o Salvador do mundo,
como se fosse o ungido de Hashem. Seduzirá muitas pessoas desavisadas e forçará muitos outros a aceitarem as suas imposições. Recentemente vimos muitas pessoas desesperadas por alguns motivos que literalmente tomaram decisões contrárias à Torá para atender imposições, e muitos comprometeram suas vidas de forma grave, com prejuízos irreversíveis. Algumas dessas pessoas nos confidenciaram que, se pudesse hoje, sem dúvida, jamais agiriam da mesma forma. Muito cuidado com decisões permanentes para tentar resolver problemas transitórios. Cuidado. Qualquer coisa contrária à Torá não tem como ser o cumprimento de uma profecia de Hashem que aponta para o Mashiach Yeshua. Mas acreditem, muitos serão enganados ao ouvir o som de um chifre. Está profetizado que subirá ao poder um homem e arrastará outros para o seu engano. Porque o soar do chifre está sendo esperado para coroar um rei. Ainda que o som desse chifre esteja misturado com muitos outros instrumentos estranhos nessa terra. Muitos esquecerão de detalhes importantes do retorno do Mashiach, que se dará no soar do último shofar, com a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos que sobreviverem, como crentes em Hashem por meio de Yeshua. E o nosso encontro com Yeshua se dará nos céus, nos altos céus, irmãos. Yeshua nos alertou, Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Nesse tempo, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não creiam, porque aparecerão falsos Messias e falsos profetas realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Não sei, talvez usando tecnologia, não importa. Muitos serão enganados. Irmãos, existe um relato real sobre a vida de Luiz Zamperini, um corredor com destaque imenso nas Olimpíadas de 1936, em Berlim. Posteriormente, alistado na Força Aérea Americana, em uma operação de combate durante a Segunda Guerra Mundial, o avião onde ele estava foi abatido e caiu no mar. Dos 11 homens que havia no avião, Zamperini sobreviveu com outros 2 amigos. Os demais morreram. Naquele lugar, em alto mar, no Oceano Pacífico, os 3 lutaram muito, juntos, em unidade, para sobreviverem. Mesmo assim, um deles não resistiu. Zamperini e o único amigo que sobrou permaneceram com vida por 47 dias, marcando um recorde de pessoas que sobreviveram
à deriva em alto mar. Eles estavam muito debilitados quando um barco apareceu, um som. Em um primeiro momento, ao ouvir aquele som, eles se alegraram ao avistarem aquela embarcação. Embora fosse uma embarcação comum, como uma embarcação dos aliados, não tinha como saber quem estava dentro, olhando de longe, exceto por sua bandeira e pelo rosto dos ocupantes, que ficaram evidentes quando eles se aproximaram. O som e o modo que eles se comportavam à distância, no mar, era o mesmo das outras embarcações. E no final, então, eles tiveram uma triste surpresa. Era uma embarcação do exército inimigo. E eles foram resgatados, capturados pelos inimigos e retirados daquele mar de sofrimento. Zamperini e o amigo haviam sido dados como mortos pela força americana. Desistiram de procurá-los. E por parte de seus familiares e parentes. Mas os dois sobreviveram a um apocalipse pessoal indescritível. Livros foram escritos e publicados, produções cinematográficas foram produzidas sobre a vida de Zamperini, descrevendo o terror que ele viveu no mar e o terror ainda maior e pior que ele passou na mão dos seus inimigos, em uma ilha conhecida como a Ilha da Execução. Zamperini sobreviveu a tudo isso. Tudo. Conheceu o Senhor posteriormente. Faleceu em 2014, com 97 anos. Irmãos, muitas pessoas que estão hoje enfrentando dificuldades verão um barco de resgate em seu naufrágio como sendo uma solução, resultado de orações, e dizendo, finalmente um resgate chegou, mas certamente elas darão conta rapidamente que estarão sob o poder do inimigo. Que Hashem abra os olhos do seu coração para você ver, ouvidos para você ouvir, e um espírito para discernir os eventos que estão se desenrolando sobre a terra e com muita velocidade. Como eu disse, ninguém gosta de problemas, eu também não. E acredito que Zamperini também não gostava. Um dia ele foi aclamado mundialmente pela quebra de recordes olímpicos na Olimpíada em Berlim. Em outro, ele estava sendo violentamente agredido em uma ilha no Oceano Pacífico por seus algozes. Descobriram, de alguma forma, que ele havia sido um fenômeno renomado. Um renomado corredor americano. Querendo usar esta fama, os inimigos ofereceram a ele um tratamento melhor, mantê-lo longe daquele lugar de terror, em um hotel limpo, com alimentos, se ele publicamente concordasse
em falar mal de seu país, se ele renunciasse à sua nação através de uma mensagem de rádio que seria transmitido para o mundo inteiro, denegrir a imagem de seu país. Mas ele não concordou com isso. E como consequência, voltou para a ilha da execução para sofrer. Agora, ainda muito mais. Eu acredito que se ele tivesse aceitado aquela proposta de trair a sua própria nação, pela qual ele empenhou a vida dele para defender, sem ver movimento sua pátria para resgatá-lo daquele caos, ainda assim, dessa forma, ele se recusou a fazer acordo com o inimigo. E nessa época, ele ainda não conhecia o Senhor. Por esse motivo, ele se tornou um herói nacional americano de renome no mundo inteiro. E eu acredito particularmente, se Zamperini tivesse renunciado ao país dele, a história dele nunca seria relatada. Não como herói da resistência, à pressão e opressão do inimigo sobre a vida dele, que se tornou um modelo de persistência diante das adversidades para a vida de muitas outras pessoas nessa terra. Eu trouxe a história real desse homem, a sua lembrança, porque muitas pessoas ainda dizem que Ananias, Misael e Azarias tomaram a decisão de se recusarem a se prostrar diante do mal, porque não viveram no tempo que nós estamos vivendo, com tudo que envolve a nossa sociedade. E que eles não teriam dificuldade de aceitar, se prostrar diante daquela imagem de Nabucodonosor. Afinal, Hashem conhece o nosso coração. E depois de Yeshua, é só pedir perdão. Zamperini não se prostrou, nem fez acordos com o inimigo. Um homem do nosso tempo, sem conhecer o Senhor. Então, irmãos, isso é possível sim. Depende aonde está o seu coração. O dele estava em defender a pátria dele. Você tem no seu coração defender a pátria de Hashem? Para Zamperini, um acordo com o inimigo foi definido como algo inegociável. E assim ele, com os outros sobreviventes daquela ilha, se tornaram um modelo para nós de existência diante das adversidades que podem ser imputadas sobre as nossas vidas pelos nossos inimigos e adversários. Irmãos, não se engane, não mais, por favor, não façam isso. Principalmente para as pessoas que estão com seus corações em outros lugares. Você pode ter sua vida transformada de uma hora para outra. Então faça isto agora. Faça uma techuvá, uma conversão, e seja o seu coração verdadeiramente para com Hashem. Que cessem os sons estranhos orquestrados pelo mal em sua mente. Se livre de toda e qualquer desculpa que tem impedido você de entregar o seu coração, sem reservas e com confiança no Senhor.
principalmente diante das adversidades da vida de hoje, que nem se compara com as adversidades que estão se formando sobre toda a terra. Não se recuse mais a fazer o que é certo. Você sabe fazer o que é certo de acordo com a Torá. Então faça. Porque amanhã poderemos não ter mais como voltar atrás. E poderemos ser rejeitados pelas nossas próprias escolhas, com um prejuízo para a nossa eternidade. E eu acredito que Zamperini, assim como os outros 3 heróis que foram lançados na fornalha por não aceitarem prestar tributo a Nabucodonosor, não desejavam ter problemas, irmãos. Ninguém deseja. Mas existem questões na nossa vida que nós não podemos negociar. E por conta disso, nós teremos problema. Yeshua nos alertou que ele voltará. Aliás, a tão conhecida expressão I'll be back foi criada por Yeshua, não por aquele ator de Hollywood. Você sabia disso? Ele foi o primeiro que disse essa palavra. I'll be back. E acreditem, ouviremos o som do verdadeiro e esperado shofar no retorno de Yeshua. Ouviremos hoje o som do shofar e seguiremos ouvindo este mesmo som nos nossos serviços por 10 dias, terminando no encerramento de Yom Kippur. Devo lembrar que Daniel, para não se contaminar espiritualmente com uma carne consagrada a ídolos na Babilônia, pediu ao chefe encarregado que ele e seus amigos fossem experimentados, testados por 10 dias, comendo apenas vegetais e bebendo apenas água. Está descrito no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 11 e 12. E Daniel encontrou o favor do chefe dos eunucos, mas ele pediu que eles os provassem. Mas Yeshua nos advertiu sobre a prova que vem sobre nós. Acredito que ninguém pediu para passar por essa prova. Mas está escrito, esgala o Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção. O adversário aprisionará alguns de vocês para testá-los. Você passará por esta experiência penosa por 10 dias. Permaneça fiel até a morte, e eu te darei a vida como sua coroa. Seriam estes os 10 dias do toque do shofar? Se forem, mais que nunca precisamos esperar firme com o nosso coração confiante em Hashem até o final, sem recuar da nossa posição, de cabeça erguida, de pé sobre a rocha sólida de Israel, diante de Hashem, até ouvirmos o toque verdadeiro do último shofar. E então encontraremos com Mashiach Yeshua nos altos céus. Para nós fecharmos, lembre-se, Louis Zamperini, um homem valente,
da nossa geração persistiu e venceu com grande destaque mundial. Sobreviveu à deriva dentro de um bote, em alto mar, no Oceano Pacífico, por 47 dias. Foi resgatado, capturado e preso pelos exércitos inimigos. Foi torturado com extrema violência durante a Segunda Guerra e não negou sua pátria. Ele resistiu e sobreviveu a toda aquela pressão e opressão. A guerra quase o destruiu, mas ele sobreviveu. Quando a guerra terminou, vieram os traumas. Pesadelos terríveis todas as noites por causa das coisas que ele havia passado, por toda a violência que ele havia sofrido, por todos os sons estranhos da morte que ele tinha ouvido. Com 32 anos de idade, na companhia da esposa, em outubro de 1949, ao ouvir uma ministração de Billy Graham, ele ouviu o som verdadeiro do shofar de Hashem através de Yeshua. E ele recebeu um novo coração. A perturbação que ele tinha deu espaço a Shalom de uma forma indescritível. Zamperini se tornou um novo homem. E somente a partir daquele momento ele voltou a viver. Se libertou das profundas mágoas e tristezas que havia recebido no seu coração. Perdoou os seus inimigos e opressores. E encontrou sobre a vida dele a verdadeira liberdade. Dedicou-se a ministrar suas experiências pessoais e assim encorajar outras pessoas a lutarem pela vida. E seguiu, edificando o reino de Hashem nessa terra, pelos anos seguintes da sua vida, até o final. Em 2014, Zamperini ouviu o último soar do shofar. Não o som das vitórias de um atleta, não o som da queda de um avião, nem o som da ilha de execução, nem o som dos traumas pós-guerra, mas o verdadeiro som da liberdade. Precisamos distinguir o som certo, irmãos. O som certo. E precisamos tomar muito cuidado com sons parecidos. Isso é imprescindível para a nossa sobrevivência. Além disto, precisamos tomar as ações corretas diante do chamado de Hashem. E isto não podemos negociar. Não negocie seu amor por Hashem, seu amor por Yeshua. Não negocie seu amor pelas almas ao seu redor. Não troque isto por outros amores e paixões estranhas que estão sendo ofertados nesse mundo. Não permita mais que outros sons confundam a sua mente
para tirar de você a esperança e arremessar você para fora do caminho que Hashem estabeleceu para a sua vida através de Yeshua, o nosso Mashiach. Leve a sério as coisas que podem acontecer quando você ouvir o som do shofar, porque ele vai tocar. Hoje, em um dia, coletivamente, ou até individualmente, mas cada um de nós ouvirá. Hashem chamou você para ser mais do que um vencedor, muito mais do que isso. Então seja fiel e viva pela palavra dele. Tome propriedade disso na sua vida. Alguma coisa nós vamos ter que negar. Que não seja uma Mashiach. Se necessário for, sigamos para a morte. Porque o Senhor prometeu que receberemos ainda assim a vida. Porque Hashem, através de Yeshua, nos guarda para nos coroarmos. Este é o maior prêmio que alguém pode receber. A coroa da vida. Tome uma ação e viva, finalmente, em vitória. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hag Sameach. No próximo Shabat, dia 23/9, teremos uma única paraxá, 53. Ha'azinu, ouçam. Essa paraxá compreende basicamente a canção de Moshe sobre as horríveis tragédias e suprema alegria sobre a futura história do povo de Israel. E essa canção expressa o reconhecimento de cada aspecto da criação e tudo aquilo que Hashem tem feito no passado, presente e futuro, e que se integra em perfeita harmonia. Embora com o nosso limitado entendimento humano, nem sempre conseguimos reconhecer os grandes feitos e milagres provenientes de Hashem diante dos nossos olhos. Moshe clama aos céus e à terra para que sejam testemunhas de que o povo de Israel, se lhes não obedecesse às instruções de Hashem, se mostrasse ingratidão ao seu coração, não reconhecesse os muitos e maravilhosos feitos de Hashem para com a vida deles, se pecássemos contra Hashem, seríamos punidos, ao passo que, se permanecermos fiel à Torá e a Hashem com confiança, nós receberemos muitas bênçãos. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar, que Hashem fale poderosamente com cada um de nós, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos ensinado, instruído. Nos ajude a estarmos firmes com confiança no Senhor, termos no nosso coração um objetivo muito claro, vivermos pelo Senhor, defendendo a pátria que o Senhor confiou na nossa mão. Nós não somos desse mundo, dessa terra, mas nós estamos aqui. Sejamos um instrumento do Senhor para que muitas pessoas possam ser resgatadas desse mundo em trevas e nos dê força para, sob nenhuma condição, sob nenhuma pressão, negarmos a nossa pátria, negarmos ao Senhor, negarmos a Yeshua, ainda que com pensamentos,
falácias e tantas coisas mais, acreditando que o Senhor tem a obrigação de nos perdoar. Nos ajude. Não nos permita ser excluído pelas nossas decisões do teu projeto. Bexim Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.